Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui para mais um vídeo, mais uma aula, né? Dessa série que eu tô gravando sobre esse desafio consultório virtual psicopedagógico. E hoje esse vídeo vai tratar sobre os materiais que a gente precisa para fazer esses atendimentos online. Tem muitas pessoas que me perguntam isso nas minhas redes sociais, né, no meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos de como que a gente pode fazer esses atendimentos de forma concreta, ou seja, quais materiais a gente vai utilizar. Mas antes de trazer os exemplos práticos aqui para vocês, eu acho importante, né, que vocês entendam que a psicopedagogia, ela é uma atuação, né, de um profissional que se preocupa com a aprendizagem humana. Então, é fato que a gente precisa estudar muito e saber muito sobre desenvolvimento cognitivo infantil, tá? Quando a gente vai para as bases da psicopedagogia e as bases do desenvolvimento cognitivo infantil, nós vamos ver que as crianças evoluem cognitivamente, ou seja, elas vão passando pelas fases de evolução do cognitivo, que de fato é o que promove a aprendizagem, porque sem cognitivo elas não aprendem. E aí as crianças vão passando por essas fases na medida que elas manipulam todos os materiais concretos, tá? Então as pesquisas já mostram que jogos eletrônicos, aplicativos, eles não promovem a aprendizagem no sentido de desenvolvimento. A criança pode até aprender, né? Até eu falei errado aqui. Ela pode aprender uma informação que venha dali, uma palavra nova, um vocabulário, alguma coisa assim. Mas o desenvolvimento cognitivo, ele vem da manipulação do concreto, do meio e de tudo que a criança vive, tá? De uma forma concreta. Então, isso quer dizer que nós não podemos fazer os nossos atendimentos de forma online sem materiais concretos, né? E aí é que entra o maior desafio de tudo isso. Eu entendo muito quando vocês me perguntam, porque quando a gente pensa em atendimento psicopedagógico online, a primeira coisa que vem à mente é: ai, meu Deus, mas eu vou ter que usar um aplicativo com um joguinho, eu vou ter que usar algum programa que a criança escreva na tela, ou eu vou ter que usar enfim, qualquer coisa, né, um jogo online. E é fato que nós sabemos que isso não promove o desenvolvimento cognitivo, né? Como eu falei, pode até promover a aprendizagem no sentido de informação e de conhecimento, mas não no sentido das bases do desenvolvimento cognitivo. Então, como a grande maioria das crianças que nós recebemos nos atendimentos psicopedagógicos, elas não têm só uma dificuldade de lacuna de conteúdo, né? Porque se fosse assim, elas poderiam fazer aula particular, certo? Né? Existem professores maravilhosos que sabem alfabetizar, vamos supor, né, falando aqui da alfabetização, que sabem alfabetizar muito melhor do que qualquer psicopedagogo, porque fazem isso ao longo de uma vida inteira. E aí, essa criança não precisaria da psicopedagogia. A psicopedagogia, ela existe para quê? Para um processo de investigação e de intervenção, né, depois dessa investigação, para que a criança tenha as suas bases, tá? Que as suas bases estejam certas, né, dentro do nível, dentro de tudo que é esperado para a idade dela, para que aí depois ela consiga assimilar conhecimentos, informações e a aprendizagem acontecer, tá? Então, se nós sabemos que a psicopedagogia entende que o desenvolvimento cognitivo infantil, que é o que faz a criança aprender, que o desenvolvimento cognitivo infantil, ele é gerado a partir da manipulação de objetos concretos, como que nós vamos fazer atendimentos online, né? E aí que veio o grande desafio, porque eu elaborei alguns materiais quando a pandemia, né, estourou, né, e eu tinha um programa já com as minhas alunas, né, eu sempre ensinei as minhas alunas a avaliarem cognitivamente as crianças, e aí veio esse desafio, né. E aí o que aconteceu? Nós criamos uma comunidade maravilhosa do dia para noite, e essa comunidade tem aí esse intuito absurdamente profundo de testar e de fazer atendimentos no sentido testar, que eu digo, de uma forma muito respeitosa e entendendo cada caso e cada necessidade, né? Mas não deixando de amparar essas crianças, né? Então a gente não pode deixar as crianças desamparadas só porque não podemos fazer atendimentos presenciais. E aí a gente começou esse processo de adaptação, né? Então eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, algumas formas de adaptação, tá? Que a gente conseguiu fazer e que é muito possível também de você fazer aí na tua
prática, tá? Então, por exemplo, em relação à avaliação cognitiva, talvez você saiba, talvez não, mas nós temos uma prova, né, que nós utilizamos na psicopedagogia, que é a prova de seriação, que é para verificar se a criança, né, consegue fazer a seriação, e geralmente essa prova é feita com palitos, né? Só que como que a gente vai fazer isso? Vamos supor, pode até ser que no caso de um atendimento teu que você tá dando continuidade nesse momento, e se essa criança for de perto de você, pode até ser que você vá lá e entregue, né, na portaria ou na casa dessa criança os materiais que você vai utilizar aí ao longo de 15 meses. Mas tem momentos que não é possível isso. E principalmente porque eu tenho estimulado muito as minhas alunas também a desbravarem esse Brasil, né, com atendimentos de diversas formas, de diversos tipos, no sentido de que cada profissional tem a sua especialidade e cada profissional é única. Então, às vezes tem uma criança do outro lado do país que está precisando da sua especialidade. Eu sempre mostro isso para as minhas alunas, que cada uma delas é única. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que domina a língua brasileira de sinais e aplica provas operatórias, porque ela está aprendendo muito e ela já sabe muito com o meu programa. E aí que ela é única. Pensa que ela é uma profissional que pode aplicar provas operatórias com a língua brasileira de sinais? Olha que interessante. E aí uma criança que precise dela pode não estar na mesma cidade que ela, né? Então eu tenho feito esse exercício com as minhas alunas para elas desbravarem e não necessitarem dessa questão de ficar entregando materiais para as crianças. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos aqui, ó, materiais em PDF. Como eu estava falando para vocês, por exemplo, a prova de seriação, que ela é feita com palitos, né, de madeira. O que acontece? Se você não tem como entregar esses palitos para a criança, né, como que o pai e a mãe vão providenciar esse material? É fato que não tem como, né? Eles não vão mandar no marceneiro fazer isso. Então, olha o que a gente fez. A gente fez, ao invés de palitos, né, de madeira, a gente fez, né, as árvores aqui, todas elas exatamente nas medidas das provas operatórias, tá? Da epistemologia genética. E aqui a criança pode fazer a seriação, tá? De acordo com a mesma medida que tem nos palitos. E aí o que acontece, né, pessoal? É importante a gente entender que, claro, que em alguns casos a gente vai precisar de alguns detalhezinhos a mais. Vamos supor que essa criança tenha muita dificuldade motora, tá? Ela tem um cognitivo preservado, mas ela tem muita dificuldade motora. Então, vocês vão falar pro pai e pra mãe não somente recortar essa árvorezinha aqui, que já tá lá, né, com todos os quadradinhos bem certinhos no material, com as linhas pontilhadas, então os pais não vão errar essa medida aqui, tá? Ó, tá tudo bem certinho, ó. Ai, gente, desculpa. Então, os pais vão fazer esse recorte aqui já no pontilhado que tá lá, porque foi extremamente exaustivo fazer esse material para a medida ficar exatamente correta, tá? Mas se for uma criança que tenha muita dificuldade motora, vocês podem sugerir que eles colhem esse papel aqui. Aqui nesse caso aqui até eu plastifiquei, porque é um material meu e eu quero que ele dure muito. Mas os pais não precisam plastificar. Mas o que eles podem fazer? Eles podem colocar num EVA, eles podem colar num papelão, tá? E isso aqui vai ficar mais durinho para a criança conseguir manusear, certo? Então essa é uma das possibilidades, ó, prova de seriação tá aqui, tá? O que mais, gente? Aqui, ó, prova de conservação de superfície. Não sei também, pode ser que você não saiba como funciona essa prova, mas se você não sabe, é importante aprender, porque as provas operatórias fazem parte da base da psicopedagogia, né? E por mais que hoje existam vários testes por aí, né? A gente tem que saber as bases até para poder avaliar se um teste é de qualidade ou não. Uma psicopedagoga que não sabe aplicar provas operatórias não é uma psicopedagoga completa, tá bom? Não é uma psicopedagoga que tem suas bases, tá bom, gente? Tá bem importante deixar isso aqui bem claro. Olha lá. Então aqui, por exemplo, eu tenho prova de conservação de superfície. O que é a prova de conservação de superfície? Rapidamente, só para vocês entenderem aonde que esse material aqui é tão especial. Né, a gente tá aqui fazendo de conta que são 2 pastos, né? E a gente fala pra criança, ó, aqui tem né, aqui no meu caso, na adaptação das minhas provas, é o cervo do Pantanal. Porque eu quero trazer já uma questão aqui também social, dos bichinhos que estão, dos animais em extinção, tá? Você vai falar assim pra criança, aqui tem um cervo que vai
comer aqui esse pasto aqui dessa, né, desse espaço aqui, enfim, desse terreno aqui e tal. E aqui do outro lado tem outro, tá? Que quer comer também a mesma coisinha. E aí, a gente vai mostrar pra criança assim, ó. Tá vendo essa casinha aqui? Então, essa casinha aqui, ela ocupa um espaço aqui, né? Nesse terreno aqui, nesse pasto, né? E esse espaço que essa casinha ocupa, ó, se você olhar de cima, é o mesmo espaço desse quadradinho aqui, tá? Isso aqui também, gente, foi feito com a maior cuidado, tá? Então, vejam lá, ó, milimetricamente do mesmo tamanho aqui, ó, tá? Ó. E aí, você vai falar assim pra criança, então, essa casinha aqui, se eu colocar aqui, vai diminuir a comidinha, né, do cervo aqui, não vai? O que você acha disso e tudo mais? A criança vai falar, sim, porque esse quadradinho aqui não vai mais ter graminha pra comer. Ok. E aí você vai começar a perguntar pra criança, então olha só, aqui, olhando de cima, eu tenho vários telhadinhos, tá? Eu tenho aqui, ó, um telhadinho aqui, tem um telhadinho aqui, opa. E a criança vai ter essa visão de cima, tá, gente? Essa casinha aqui, ela é só pra você mostrar pra criança que o telhadinho tem esse tamanho, tá? E aí aqui você vai colocando, então, pra criança os telhadinhos, tá? E vai mostrando pra ela que os formatos. E aí, conforme vai passando a prova, porque aí é um protocolo extenso, não é o objetivo aqui desse vídeo mostrar pra vocês, mas o fato é que você vai falando pra ela, olha, aqui tem um formato diferente, eu quero saber se esse bichinho aqui vai comer a mesma quantidade. Vamos colocar aqui um formato bem diferente aqui, tá? Quero saber se esse bichinho aqui vai comer a mesma quantidade de graminha, de pasto, que esse aqui, que o cervo que tá aqui, tá? E aí a criança vai ter essa noção de conservação de superfície. Por quê? Ela tem que entender que eu tenho 3 casinhas do mesmo tamanho, no mesmo terreno, e é óbvio que vai sobrar a mesma quantidade de graminha. Só que ela não tem ainda essa noção se ela não estiver num período que nós falamos lá, que é o operatório concreto, tá? Então, assim, não é só isso que significa essa prova, ela é muito mais criteriosa do que isso, mas eu só tô mostrando pra vocês que é um material super possível também de imprimir, né? Porque na prova original, o que eu digo, né, que foi usada aí ao longo de décadas, né, a gente fazia com 2 folhas de EVA, né, que fossem verdinhas, nós separávamos lá uns quadradinhos vermelhinhos e fazíamos isso aqui. E nesse caso aqui, como a gente pode correr um sério risco de pedir pra mãe, ela vai fazendo as medidas erradas, enfim, né, tem toda uma questão. E até essa questão mesmo de mostrar pra criança que é uma casinha, que tem o mesmo tamanho, porque ela vai colocar aqui, vai ver, né, que esse espaço tem o mesmo espaço que esse, então tudo isso daqui é uma coisa que facilita muito, porque a mãe só precisa imprimir, recortar e deixar à disposição lá do psicopedagogo e da criança no momento da consulta. Ela não precisa, em alguns casos, né, obviamente, ela não precisa nem estar ali junto, tá? Em alguns casos, quando a criança é muito pequenininha ou que ela tenha alguma dificuldade muito acentuada motora, aí realmente é preciso, tá? E aí, pra isso, né, nesses casos em que a mãe vai estar presente, nós temos um manual pros pais, em que a gente mostra exatamente o que eles podem e o que eles não podem fazer e o que eles vão fazer para nos ajudar a aplicar essas provas, tá? Então, tudo isso, né, foram detalhes e adaptações utilizadas aí para que esses atendimentos pudessem acontecer. E eu sempre digo que essas adaptações, elas são tão especiais, tanto quanto, né, uma língua brasileira de sinais, como eu comentei aqui, tanto quanto uma cadeira de rodas, que traz vida e acesso para uma pessoa que tem sua dificuldade de locomoção, tanto quanto o braille, por exemplo, que possibilita as pessoas que não enxergam a lerem, né? Então, gente, é fato, a humanidade, né, tem um histórico aí de inclusão através de adaptações, tá? E aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos, né? Mas a gente tem adaptação de todas as provas operatórias que são utilizadas na psicopedagogia para fazer a avaliação cognitiva das crianças, certo? Ok. Passada essa parte aqui, o que mais que eu trouxe para vocês para mostrar aqui? Deixa eu colocar aqui do ladinho, senão eu me perco aqui. Olha lá.
Então, aqui eu já trouxe pra vocês... Ah, tá aqui meu tabuleiro. Eu já trouxe pra vocês aqui uma versão de um jogo, tá? Do Dama Chinesa. Ele é um tabuleiro bem grandão, ó. Tá? Porque ele foi totalmente idealizado e pensado no sentido de que pudesse ser utilizado com as tampinhas de garrafa PET. Porque como a filosofia de todo esse material é relacionada aos bichos que estão em extinção, é fato que a gente tem aqui várias situações em que nós vamos priorizar, tá? Reciclagem e alguns materiais de sucata, tá? Então aqui, todos os peões desse projeto, ele é feito com tampinhas de garrafa PET. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, desse material que é adaptado para o online, a gente utilizou, obviamente, essas tampinhas, né? Por isso que esse tabuleiro ficou grande, mas ele é muito lindo e é bem bacana também, se você tiver a oportunidade, né, de jogar com a criança e, de repente, você sentar no chão, colocar a câmera ali de um jeito que a criança possa ver que você está no chão, para ela também sentar no chão, tá? Eu sempre percebo, né, que ao longo da minha carreira, o quanto é especial essa questão da criança ter essa mobilidade com materiais grandes, né? Isso é muito importante. Então, essa versão do Dama Chinesa, ela funciona como, tá? Ao invés, tá? Eu não vou ensinar vocês aqui a jogar o Dama Chinesa, certo? Porque senão também eu ficaria aqui muito tempo. Mas o fato é que o Dama Chinesa é você tirar todas as peças que estão em um lado do tabuleiro, que, né, podem ser as suas, por exemplo, aqui, que seriam as roxas, vamos supor, e você vai colocar elas no oposto, que vai ser do teu adversário ou quem tá jogando com você, tá? E aí, o que acontece? No caso do Dama Chinesa, como que você vai jogar isso de forma online? Vocês podem perceber que eu coloquei aqui os números, eu coloquei números, não sei se dá pra enxergar. Opa, 7. Assim, tá? Aqui, 4. Tá? E aí, a gente vai fazendo isso aqui com os números, tá? E o tabuleiro também tem os números, olha lá, ó, de todas as cores, certo? Então, a gente vai chamar isso aqui de territórios, certo? E quando você estiver jogando com a criança, ela vai ter uma versão igualzinha a essa aqui do outro lado, porque o pai e a mãe também vai. Eles vão imprimir, tá? E como eu falei pra vocês, ainda nós que somos psicopedagogas, nós queremos que esse material fique muito bonito, porque a gente gosta de aproveitar ele por muitos anos. Mas os pais, eles podem imprimir num papel qualquer, que seja um pouquinho mais grossinho, se eles conseguirem ir numa gráfica. Se eles não conseguirem, eles podem imprimir num papel normal, tá? E as tampinhas é uma coisa também que é de fácil acesso, não precisa ser perfeito, maravilhoso, como a gente tem aqui, todas as cores perfeitas, né? Mas assim, também tem alguns pais, tem algumas famílias que são super empolgados e fazem tudo perfeito, né? E aí, gente, só pra voltar aqui, a questão é que nós temos os territórios e os números, tá? Então, quando você for jogar com a criança, ela vai ter essa versão desse tabuleiro aqui igual, você vai falar pra ela, né? Por exemplo, vamos supor aqui que eu tô saindo aqui do roxo, tá? E tô indo lá pro amarelo. Eu vou falar pra ela assim, eu vou mexer a minha peça, né? Que ela sabe que é a roxa, tá? Pra casa 10 do território amarelo. Então, ela vai vir aqui e ela vai saber que aqui o território amarelo tem a casa 10. Porque, gente, todos os territórios têm 10 casas dentro desse tabuleiro, tá? Desse tabuleiro não, assim, é um número, esse é o número que o tabuleiro original do Dama Chinesa tem. E aí eu consegui visualizar essa possibilidade de trazer esses números aqui pra fazer essa adaptação pro online, tá? Inclusive, essa ideia derivou do xadrez, que tem os seus comandos já também originais e que nós estamos utilizando também para online, tá? Então, é muito, muito tranquilo de você falar para a criança, eu vou mexer a minha peça 2 para casa, enfim, vamos supor que esteja aqui já. Eu vou mexer a minha peça 2 para casa 4 do território roxo. Pronto, ela vai lá, pega a tua peça e mexe. E ela vai mexer com a sua peça e com as dela também, tá? Com as peças que ela tem lá no tabuleiro também. Então, vamos fazer de conta que ela tá aqui no laranja, tá? Ela vai mexer as pecinhas dela e vai mexer as suas também. E fica muito fácil, muito tranquilo. Além do que, eu tenho falado muito sobre isso com as minhas alunas, a gente tem devaneado muito sobre isso, no sentido de que o online, ele exige uma autonomia da criança maior, né?
E muitas vezes eu acho muito interessante que nós, psicopedagogas, a gente fala assim para os pais, né? Não, você tem que promover a autonomia da criança, você tem que deixar a criança se virar sozinha, você tem que deixar ela colocar roupa, você tem que deixar ela tomar banho sozinha, porque é importante, é tudo isso e tal, tal, tal. E o que a gente faz quando a gente vai atender uma criança no consultório? A gente aponta tudo pra ela, a gente deixa tudo pronto. Nas provas operatórias, inclusive, a gente já deixa tudo certinho, com todos os formatos certinhos, e só pergunta pra ela, tem mais aqui, tem mais aqui, o que você acha, tem mesmo tanto, mesma quantidade? Só que, gente, o fato é que quando você não está ali pra fazer pela criança, e você vai falar pra ela, coloque aqui, coloca assado, olha aqui como é que eu tô fazendo, vou te mostrar, né? Como nós temos, por exemplo, o manual, a gente coloca a imagem, né? Porque a criança pode olhar através do manual as imagens das provas, ou o pai ou a mãe que estiver ali do lado. No jogo também. E aí, essa criança vai ter uma autonomia absurda para ela colocar tudo ali. Como, por exemplo, aqui no jogo. Se eu falo para ela que eu mexi a peça 10, laranja, para casa do território laranja número 2, ela vai ter que perceber tudo isso e fazer tudo isso para o jogo dela andar igual ao seu, né? Então isso traz uma autonomia, uma percepção espacial muito grande, certo? E, gente, tudo isso são coisas que eu ando conversando muito com as minhas alunas, no sentido de que nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos ter feito isso sempre na psicopedagogia, né? Ou seja, dar total autonomia para essa criança manipular todos esses objetos, né, todos esses jogos, sem a nossa intervenção. Porque quem tem que aprender é a criança, não nós, né? Então ela tem que se organizar, ela tem que montar o material, ela tem que definir onde que tá indo a peça, né? Então a gente percebeu o quanto esse atendimento online pode ser mais rico e mais estimulante no sentido cognitivo agora falando, né? Porque a gente fala tanto em estimulação, então ele pode ser mais valioso do que o presencial. Mas para isso é fato que todo e qualquer planejamento de adaptação, né? Que eu sempre falo, seja de um aprendiz que tem uma necessidade especial, né? Todo e qualquer projeto de inclusão, ele envolve os materiais adaptados, envolve a capacitação, ou seja, a mudança de mente, de cultura e educação em relação à sociedade, né? Que aqui no caso entra os pais, a família que vai estar coordenando com você do outro lado esses atendimentos. Ou seja, se o pai e a mãe não estiverem junto, ok, melhor ainda, né? Mas o que vocês vão combinar com eles? Que eles não vão interromper o atendimento, a que momento que eles podem interromper e tudo mais, tá? E o local que eles vão arranjar para essa criança fazer esse atendimento, né? Então tem que ter uma privacidade, ou tem, não tem, como é que faz, a família pode, não pode, tá bom? E aí, gente, pra fechar tudo isso aqui, né? O que eu sempre falo também, né? Pro teu atendimento ter resultados, tá? Pro teu trabalho ser um trabalho realmente de valor e fazer a diferença na vida dessa criança, desse aprendiz, né? Você precisa fazer a orientação familiar para que os pais aprendam a fazer esse trabalho também em casa, sem a tua presença. Porque a psicopedagogia nunca vai suprir as dificuldades de aprendizagem de uma criança se ela não tiver uma extensão desse trabalho. Ou seja, né, gente, vamos parar para pensar aqui. Quantas horas você pode fazer? Você pode fazer um atendimento de 3 vezes por semana que seja, tá? Que é um absurdo. Pouquíssimas vezes eu consegui atender assim 3 vezes por semana. Mas vamos chutar, tá? Que seja uma criança 3 vezes por semana. Vão ser 3 horas por semana. Você não vai suprir todas as dificuldades dessa criança. Porque não é só um gap, um start ali que vai trazer resultado. É um trabalho profundo, é um trabalho de disciplina, é um trabalho de rotina, né? Então é fato que, tanto quanto no presencial e agora no online também, você vai ter que orientar essa família para que eles também façam esse trabalho com a criança na tua ausência. E como que você vai fazer isso? Eu sempre fiz e sempre trouxe ótimos resultados através de jogos lógicos.
Porque os jogos lógicos trazem tudo que é necessário para uma criança aprender. A manipulação do concreto, o raciocínio mesmo lógico que é necessário, né? Os processos mentais que a gente avalia na psicopedagogia, que é seriação, classificação, conservação e noção espacial. E também tem a questão que o jogo traz para a criança a parte afetiva, que é o vínculo que ela tem com a aprendizagem, tá? Então, se ela tá jogando com o pai, com uma mãe, com um coleguinha, com um psicopedagogo, seja quem for, mas ela vai trazer um vínculo, tá? Forte e afetivo, né, para essa aprendizagem. E por último, a questão social, que faz também com que essa criança consiga aprender em grupo, né? Ou em grupo, ou em dupla, seja como for, mas que faz toda a diferença para evolução cognitiva, para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, gente, esse projeto ele é um projeto que vai necessitar levar esse material mesmo para dentro da casa, né, das crianças que você está atendendo, certo? E aí que dessa forma, né, você passando esses arquivos para a família, porque são arquivos em PDF que eles vão imprimir, todos eles são compatíveis com impressoras caseiras, não precisa de nenhuma folha que não seja essa aqui original, que é a A4, né? E aí eles vão fazer isso lá na casa deles, tá? Sem nenhum problema, sem nenhum entrave. As tampinhas também, se eles não quiserem colar em tampinha, se for algo mais urgente, é só imprimir, não precisa colar também, dá só pra colocar num papelzinho um pouco mais grossinho também, tá? Eu falo sempre das tampinhas porque eu penso muito na questão motora das crianças, né? Então, se o pai puder, eu acho ótimo, perfeito, tá? E aí, como eu estava falando pra vocês, em relação a essa questão da orientação familiar e da extensão do seu trabalho, que é algo extremamente importante no atendimento psicopedagógico, seja no presencial, seja no online, né? Você vai ter que fazer essa orientação familiar para a extensão desse trabalho. E aí entra aqui, ó, uma coisa muito legal que tem também, né, que tem no meu programa e que você também pode fazer aí, né, independente de ter esse arquivo aqui ou não, que é a utilização de um calendário, de um cronograma para essa família, né? Então é assim, essa tabela aqui é uma tabela, por exemplo, que eu tenho, que eu separo cada jogo de acordo com uma das subcategorias que a gente tem dentro do pré-operatório, tá? Que é essa aqui é uma questão de nível cognitivo, se você já é uma psicopedagoga que tem aí uma atuação de muitos anos, você vai entender o que eu tô falando, mas caso você não saiba, é só para você entender que aqui, né, eu tenho 3 níveis de desenvolvimento cognitivo mental, né, enfim, das crianças, ali geralmente do pré-operatório, quando a gente fala, são crianças que podem ir ali de 2 a 10, 11 anos, mais ou menos, tá? E aí aqui, esses 3 subníveis, tá? Eles estão aqui separadinhos, bem certinhos, com as possibilidades de jogos para cada nível. Então, por exemplo, se aqui eu tô falando de uma criança que tá no intuitivo articulado, que tem aqui entre 6 e 7 anos, eu trago aqui, então, uma possibilidade de jogo pensando que essa criança vai dar conta disso nesse momento, mas pensando que ela tem que partir desse momento aqui para o próximo, né? Então, são jogos que trazem uma capacidade da criança de entendimento, mas que trazem um avanço para o próximo passo, tá? E aí, se você fez a tua avaliação e percebeu que essa criança, então, está, por exemplo, nesse momento aqui do intuitivo articulado, você vai ter que trabalhar esses jogos, tá? Entendendo que esses jogos são os jogos que estão estimulando ela para o próximo passo. E aí, no cronograma, você vai falar, né, então, para os pais, para essa família, que eles têm que fazer esse trabalho de jogar esses jogos que estão aqui. E foi para isso que esse calendário também foi criado, tá? Então, você vai pegar uma cartinha lá que condiz com o jogo que tá ali, certo? E aí, eles vão fazer esse planejamento aqui ao longo da semana. E aqui, gente, pensem bem comigo, tá? Se você conseguir, né, motivar, e quando eu digo assim, conseguir, é no sentido de que quem quer dá um jeito, né? Quem não quer arranja uma desculpa, mas a psicopedagoga que quer resultado, isso faz parte do nosso trabalho, não tem saída, né? É um dos pilares da psicopedagogia, é a orientação familiar. Então, se você consegue fazer com que a família tenha uma rotina de jogar um jogo por dia, tá? E eles vão montar o calendário lá bem certinho com os jogos que você está orientando. Então, na segunda-feira, eles vão colocar aqui o dominó dos bichos. Na terça-feira, eles vão jogar xadrez. Na quarta-feira, eles vão jogar aqui a festa da bicharada, tá? Na quinta, tem sequência lógica. Aí, aqui no sábado,
tem bichinho, bicho, bichão, tá? E eles vão colocar isso aqui lá no quartinho da criança ou num lugar que seja bem visível. A criança vai colocar aqui, vai grudar nos grampinhos de madeira, tá? Então, porque vai mudando a cada semana, né, tá? E aí a criança tem isso aqui, inclusive essas cartinhas aqui, isso é importante para vocês saberem. Essas cartinhas aqui, elas foram idealizadas para que a criança que não lê consiga identificar qual que é o jogo, tá? Como eu falei, se você não tem um arquivo desses aqui, você pode sim pedir para a criança desenhar aqui, tá? E aí a mãe escreve aqui embaixo, ou não precisa nem escrever, mas a criança desenha. Então, por exemplo, ela faz lá um desenho do xadrez ou de algum jogo que ela goste, tá? E aí coloca lá no grampinho pra ela saber que sábado de manhã ela vai jogar o xadrez lá, por exemplo, com o pai ou com a mãe, ou enfim, seja quem for. Aí, gente, que entra aquela questão que eu falei. Se vocês conseguirem, tá? E tem que conseguir orientar essa família para que eles façam um jogo por dia, tá? Que vai ser ali um jogo, gente, de 20, 30 minutos no máximo. Olha quantas horas vocês estão aumentando aqui de estímulo pro desenvolvimento cognitivo dessa criança, tá? Então, vamos supor aqui que esse trabalho aqui perdure uns 40 minutos por dia. Você praticamente está ganhando uma sessão por dia com essa criança. Vocês acham que se eu tô colocando uma sessão por dia aqui, a chance dessa criança evoluir cognitivamente é quanto mais, né? Do que ela ter somente 2 ou uma vez por semana aqui. Na verdade, o grande normal é uma vez por semana, né? Até porque os pais muitas vezes, não têm condições até de arcar financeiramente com essas sessões 2 vezes por semana. Então aqui, gente, é uma questão que vocês trazem um resultado muito maior. E como eu sempre falo, né, desenvolvimento cognitivo, ele sempre está abaixo do nível do mar. O que isso quer dizer? Você tem lá um iceberg, né? Sempre falo do iceberg. E a gente fala sempre, né, é só a ponta do iceberg. O que essa expressão quer dizer? O que você vê, né, que está acima do nível do mar, é só um tiquinho assim. E o que os pais sempre procuram quando eles vão em busca de uma psicopedagoga? Eles procuram, meu filho não está sendo alfabetizado, meu filho não está com notas boas na escola, meu filho não consegue se organizar, enfim. Só que sempre essas queixas são posteriores ao desenvolvimento cognitivo. O que isso significa? Que essa criança já está com alguma questão cognitiva e por isso ela não está aprendendo. Claro, não são todos os casos, mas é a grande maioria, tá? Obviamente que a gente tem outros casos em que as crianças têm déficits, têm deficiências e tudo mais. Mas a grande maioria, a gente fala muito das crianças típicas, né? E na sua grande maioria, tá? Em toda a experiência que eu tive, né? Desde 2012, atendendo como psicopedagoga clínica, a grande maioria é por conta de atraso no desenvolvimento cognitivo. E geralmente esses atrasos são causados por falta de manipulação do concreto, que é uma forma que a nossa sociedade hoje se organiza, que não permite mais que as crianças manipulem o concreto, não tem mais acesso à natureza, e tudo isso faz muito mal para o desenvolvimento das crianças. Então os jogos também trazem isso, né? E se você conseguir fazer essa rotina aqui com a família, eles vão trazer praticamente uma sessão pedagógica por dia para essa criança. Aí você consegue colocar o cognitivo dessa criança na linha do mar, né? E a partir daí você consegue os resultados que essa família tanto quer, que é alfabetizar, que é aumentar as notas de matemática e tudo mais. Agora, tudo isso é feito através de orientação familiar e aí entra também isso aqui, tá? Porque você tá falando pra família, olha, teu filho tá aqui nesse primeiro momento, tá? Pra ele chegar aqui no segundo momento, a gente vai precisar de tanto tempo, né? E a partir do momento que ele chegar aqui, que daí for realmente o que é esperado pra idade dele, aí nós vamos trabalhar com os conteúdos escolares. Então a família tá sabendo disso, né? Ela não tá criando expectativa em relação a uma alfabetização em 2 meses, porque ela sabe que antes vai vir o processo cognitivo. Então vocês entendem como é um trabalho totalmente articulado para que essa família não desista dos atendimentos, para que essa família trabalhe em conjunto com o psicopedagogo, né? E para que isso tudo seja possível de acordo com o online, porque vejam, todas essas tabelas aqui, todas essas
esse material, vocês também podem mandar para a família, né? E aí fica tudo muito mais fácil na orientação familiar, fica tudo muito mais claro para os pais e fica tudo muito mais possível de acontecer. Você não vai ser trocada, né? Eu falo muito isso para as psicopedagogas, que você não vai ser trocada pela primeira promoção que tiver no Beto Carreiro. Porque é que nem regime, né, gente? É que nem dieta. Se você não emagrece, você já mete o pé na jaca, come a primeira pizza que você vê pela frente. Porque o ser humano é movido a resultados, é movido a motivação, né? E o que é motivação? É você pensar no próximo passinho aqui. Não adianta querer olhar lá na frente porque desmotiva, né? Então, esse vídeo foi realmente para trazer para vocês uma questão aqui uma visão bem geral e bem ampla dos atendimentos online e já trazendo também essa questão de como estender o teu trabalho, né, nessa questão online. Lembrando que o nosso trabalho vai ser um start, assim como no presencial e no online ele não vai mudar. É um start, mas que essa família vai fazer esse trabalho lá e eles vão ter esse material para fazer, né? Eles não vão depender de ficar comprando jogo em lojas no mercado por aí que são caríssimos. E você vai oferecer exatamente o material correto, de acordo com a tua avaliação, né? Que você já fez lá com os materiais que eu mostrei no início do vídeo. E aí, a partir disso, você vai traçar esse cronograma estratégico com a família, do que eles vão jogar, de acordo com o cognitivo da criança. E você vai conseguir resultados mensuráveis. E, inclusive, né, para finalizar esse vídeo, como que você vai mensurar esses resultados? Espera aí que eu vou pegar para vocês aqui um arquivo. Então, olha só. Então, olha só. Aqui são outras fichas, tá? Que fazem parte desse conjunto com essas daqui, que essa daqui vai te mostrar exatamente o jogo que vai ser trabalhado de acordo com o desenvolvimento cognitivo que você conseguiu avaliar, né? Aqui são fichas que vão te trazer um norte, tá? Sobre a evolução dessa criança. Então, o que vai acontecer? Você fez a avaliação, tá? 2 meses depois desse trabalho com a família, depois de toda essa questão que te trouxe vários resultados, você vai utilizar essas fichas aqui para avaliar a evolução dessa criança, tá? E como que você vai fazer isso? Essas fichas aqui você vai preenchendo ao longo dos jogos, tá? Porque elas são totalmente ligadas aqui, por exemplo, a conservação, que é um dos processos mentais, ela é ligada, tá, aos jogos que tá dizendo aqui que você vai jogar, né, dentro do período em que a criança tá em relação à conservação. Lembra que eu falei lá no início desse vídeo que nós temos conservação, seriação, classificação e a questão espacial? Então, para cada um desses processos mentais, tem a sugestão dos jogos de acordo com o período em que a criança se encontra, tá? E aí você vai pegar esses jogos, depois de uns 2 meses, mais ou menos, ou menos até, e você vai utilizar uma ficha dessas daqui para avaliar a evolução. Então, quando você estiver, por exemplo, jogando dama chinesa, tá? Dama chinesa é um jogo que ele é muito indicado no meu programa para a questão espacial, certo? Mas ele também pode ser para a questão da conservação, por exemplo, porque... Não, dama chinesa para conservação. Eu não vou dar um exemplo, ele serve, mas eu não vou dar esse exemplo aqui porque ele é um exemplo muito profundo, tá? Mas eu vou fazer de conta que eu tô aqui com o xadrez, tá? O xadrez, ele traz muita questão da conservação porque a criança entende que você mudando os formatos, a quantidade não muda, ela só muda quando você tira, tá? Mas, como eu falei, eu não vou trazer esse exemplo aqui. Faz de conta que eu tô fazendo aqui na ficha da conservação o jogo, tá, que condiz com a conservação, que o xadrez é um deles. O xadrez também traz a questão espacial, mas a conservação também. E aí, você vai respondendo essas perguntas aqui de acordo com o que a criança consegue fazer no jogo, tá? E aqui você vai perceber, através das cores, qual é o nível cognitivo em que a criança tá. E pode acontecer de você se surpreender e ver que ela avançou um nível,
Então, ela estava, por exemplo, no intuitivo global, ela passou para o intuitivo articulado, tá? E aí você vai poder trazer para os pais um resultado rápido de avanço, sem precisar utilizar as provas operatórias de novo. Porque as provas operatórias não podem ser aplicadas assim a todo mês, né? Não tem, elas não podem, porque senão a gente foge de um protocolo ali que a criança pode viciar e tudo mais. Agora, e dar um resultado errado. Agora, como os jogos têm diversas questões muito mais profundas e formatos diferentes de trabalho, a criança não vai estar viciada nisso, né? Enfim, que eu quero... Falando aqui de uma forma bem rasa para vocês entenderem. Aí você consegue fazer isso através dessas fichas, tá? Então, temos aqui conservação, temos seriação. Então, por exemplo, tem jogos de seriação aqui que a gente vai responder. A criança conseguiu realizar, por exemplo, uma sequência de 3 elementos, pelo menos? Se ela conseguiu, ela tá no simbólico. O simbólico tem que dar conta dessa sequência de 3 elementos. Se ela conseguiu fazer uma pequena série de 4 ou 5 elementos ou mais, ela já está no intuitivo global. E aí aqui que você vai conseguir mostrar para os pais esse avanço cognitivo que a criança teve, né? Então, de um passinho para o outro, de um passinho para o outro, de um passinho para o outro. E não assim, colocar no teu informe lá, a criança está no pré-operatório. Gente, o pré-operatório vai dos 2 aos 8, 9, 10 anos, tá? Isso é muito vago para os pais. E eles estão ali despendendo tempo, dinheiro, energia e vendo o sofrimento do seu filho, que o sofrimento de um filho é o mesmo sofrimento do pai e da mãe, e eles não veem resultados. Por quê? Porque eles estão esperando a alfabetização, eles estão esperando o conteúdo, eles estão esperando a nota, né? E quando você consegue mostrar para eles isso aqui, eles estão vendo que o trabalho está caminhando, tá? E é fato que você vai precisar disso tudo muito articulado, muito elaborado e muito didático, né? Então, como eu falei, se você é uma psicopedagoga que tem já uma certa experiência e sabe dessas subcategorias dos períodos, né, do período cognitivo, que é o mais ou menos de 2 aí a 8 anos, que é o pré-operatório, né? Não vou nem entrar nessa questão aqui. Você faça uma tabela dessas, trazendo, né, para essa família qual é o ponto que a criança tá e qual é o ponto em que a criança tem que chegar. E aí vocês colocam ali, não é uma meta, porque isso não existe em relação... Você pode levantar a hipótese de uma meta, né? Sempre colocando os pés bem no chão, né? Tanto seu enquanto profissional, quanto do pai, da mãe, da família, enfim, né? Do responsável. Mas você pode, né? Trazer ali uma questão assim de que, olha, daqui a 1 mês e meio, se vocês seguirem isso aqui bem legal, a gente pode a cada mês verificar, tá? O avanço da criança. E daí, gente, é outra conversa. Imagina um pai e uma mãe com 1 mês de atendimento já conseguirem ver, né, qual que foi o avanço cognitivo dessa criança. Eles vão baixar a ansiedade, eles vão acreditar no teu potencial enquanto profissional, eles vão ver que isso aqui funciona e eles vão ficar mais motivados ainda para continuar a fazer isso aqui nas próximas semanas. Então, é um ciclo que eu chamo de ciclos evolutivos que não tem fim. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até o próximo da nossa série aí, Desafio Consultório Psicopedagógico Virtual. Beijos!